E olha, faz tempo que a gente queria discutir essa pauta aqui, a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. A novidade é que o STF se aproxima do julgamento sobre esse tema, e quem traz os detalhes pra gente é o repórter Afonso Marangoni. Um grupo de partidos assinou uma carta contra a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. O documento é endereçado ao Supremo Tribunal Federal, que deve começar a analisar a questão na sexta-feira no plenário virtual. Os parlamentares dizem que qualquer mudança fere a Constituição e seria um casuísmo tacanho, o que não combina com a tradição da Corte. A manifestação é de partidos como PP, PL, PSD, Patriota, PSB, Rede e Cidadania. O deputado federal Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, destaca que a carta é assinada por legendas de diferentes correntes ideológicas. Não é um documento que defenda posições ideológicas ou um documento que defenda a candidatura A ou a candidatura B. Também não é um documento que critique o presidente Davi Alcolumbre ou o presidente Rodrigo Maia. É simplesmente um documento que reafirma o nosso dever de cumprir a Constituição. Os partidos dizem que a reeleição abre margem para a perpetuação de políticos na presidência das casas legislativas. Eles lembram que a recondução na mesma legislatura é vedada pela Constituição. O PT não assina a carta, mas também se manifestou contra a reeleição. E a posição do partido deve ser oficializada na próxima segunda-feira. Muito bem, vamos debater em relação a esse tema aqui com a nossa bancada, a começar pelo nosso Zé Maria Trindade. Ô Zé, e essa história então da reeleição do Maia e do Alcolumbre? Vai acontecer, não vai acontecer? Traz um panorama pra gente. Pois é, olha, até aliados do presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, dizem que isso é uma agressão à Constituição. Ele está decidido, vai se candidatar à reeleição, mesmo contra a Constituição, e deixa o debate para o Supremo Tribunal Federal. Na Câmara, o presidente Rodrigo Maia é mais afastado da história, né? Ele diz que não é candidato e que está fora e tal. Mas me dizem aliados o seguinte, que não há um que esteja no exercício do poder que não queira continuar. Então, se houver uma sinalização do Supremo nesse sentido, Rodrigo Maia é sim candidato. Olha, Paulo, a Constituição é muito clara. Ela veda a possibilidade de um presidente da Câmara ou presidente do Senado se candidatar na eleição subsequente. Isso, é claro, foi a intenção do Constituinte. Mas, em seguida, houve uma interpretação ali, um jeitinho de que é o seguinte, mas em legislatura diferente, ou seja, terminou um mandato, começa outro, aí sim é possível a reeleição. Tá bom, passou. Aí depois veio outro jeitinho. Rodrigo Maia entendeu, através ali de um acordo, né, de que o mandato dele, por ser tampão, substituindo Eduardo Cunha, não seria reeleição, enquanto o Tribunal Superior Eleitoral considera a reeleição um dia de mandato. Foi uma resposta a Geraldo Alckmin quando substituiu Mário Covas, né? Ele perguntava se já era reeleição. Sim, já era. Se assinar um ato administrativo, prefeito ou governador, já é reeleição. Então, é essa a questão. Então, agora a Constituição proíbe e os dois tentam articular. Eu desisti de tentar interpretar ali o que vão dizer os Hermes, né? Os homens que falam com deuses e nos trazem as respostas, que são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Para você ter uma ideia, a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União já deram pareceres no sentido de que este é um assunto interna corporis do Congresso, ou seja, um assunto interno, decidido pelo poder. Mas veja bem, o Supremo Tribunal Federal é o órgão encarregado de fazer o controle constitucional. Esse é o principal poder. Não é mexer com essa história de vacina, de matrícula em escola e outras coisitas, de soltar chefe de tráfico. Não, o Supremo é para o controle constitucional. E transfere, se for o caso, o poder para o Congresso de regular a Constituição nisso aí. Ou seja, a raposa tomar conta do galinheiro. Quer dizer, eu desisti de interpretar o Supremo, então cabe ao Supremo. Se o Supremo lavar as mãos, como Pôncio Pilatos, e deixar para o Congresso, os dois serão reeleitos, porque eles têm maioria
Nem tanto Rodrigo Maia, mas Alcolumbre sim. Mas aí é rasgar a Constituição. E o Congresso tem que defender a Constituição. O Ulisses, na promulgação da Carta, fez um discurso famoso que tem uma frase que fala: divergir sempre e discutir, desobedecê-la nunca. E é isso que estão tentando fazer aí os presidentes da Câmara e Senado. Paulo, esse assunto já está no popular. As pessoas na rua estão discutindo isso. Muito bem. Adriles e Joel têm 1 minuto para cada um. Eu só queria colocar o artigo 57, parágrafo 4º da nossa Constituição, que é exatamente esse o ponto dessa história toda. Ele diz o seguinte: cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e a eleição das respectivas mesas para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Adrilles Jorge. É golpe. Isso é golpe claro e indiscutível. Os presidentes Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia contam com a ignorância popular de questiúnculas burocráticas em relação a mérito constitucional. A Constituição, como você bem disse, veda taxativamente a eleição subsequente de 2 mandatos seguidos. É golpe. Agora, por que exatamente o STF se coloca à margem dessa questão, sendo que ele é exatamente o guardião total da Constituição? Ele se mete em vários outros assuntos, em vacina, como o Zé bem disse, em matrícula de escola, em criar inquérito ilegal de fake news para perseguir governos. A gente sabe que o Rodrigo Maia tem uma ojeriza e uma antipatia em relação ao governo, o Davi Alcolumbre também. Talvez seja um conluio exatamente para fazer frente ao governo pela manutenção do poder inconstitucional, caso eles sejam reeleitos, contra o governo executivo e de uma leniência do STF, que tem uma ojeriza extrema do governo, nessa ação inconstitucional do Legislativo. Mais uma vez, contam com a ignorância popular, isso não está se verificando, as pessoas estão percebendo que há um golpe em curso. Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, caso reeleitos, serão 2 golpistas. Assim como o Maduro falou, só mais um mandato, e como Putin falou, só mais um mandato que se perpetua no poder, a revelia das leis, a revelia das constituições de seus países. Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia estão querendo fazer um golpe constitucional claro. Joel Pinheiro da Fonseca. A Constituição é muito clara, né? Esse texto aí acho que não dá margem a muita dúvida. E o que espanta é que o Congresso poderia mudar isso. Propõe uma PEC, faz o caminho direito, muda o texto da Constituição. Portanto, daí você permite a reeleição. Do jeito que está, é querer dar um jeitinho, uma ajambrada num texto que é muito claro para favorecer ali. Eu até acho, veja, que o Rodrigo Maia foi um bom presidente da Câmara. Mas até aí a gente tem que, primeiro, olha, o valor mais importante é respeitar as regras do jogo. Ele foi um bom, acabou o mandato dele, virá o próximo. Aí vamos ver quem será o próximo. Não é só porque eu gosto, ou acredito que fez um bom trabalho, eu prefiro ele a outras alternativas, que eu vou defender que você rompa as regras dessa maneira. Espero que o Supremo acabe vedando isso, vamos ver o que vai acontecer. E, por fim, falar de golpe também é um pouco demais, porque eles não estão tirando o poder de ninguém mais. Eles estão dando ali uma coxambrada nas regras, quebrando o regimento, deveriam mudar o regimento pela maneira certa. O golpe se dá quando um poder solapa o outro. Nesse caso, isso não aconteceria. É uma ruptura constitucional assim, clara com a anuência do Supremo Tribunal Federal pela sua inação. E não deve ser defendida de forma alguma, embora não chegue ao nível de um golpe.